Seja muito bem-vindo ao vídeo demonstrativo do simulador da reforma tributária. Como vocês podem ver, o simulador da reforma tributária é um SaaS e não depende de instalação em máquina alguma, fazendo com que a sua utilização seja muito fácil e de simples utilização. Todos os usuários podem se cadastrar e usar por 7 dias grátis a ferramenta, sem compromisso, sem cartão de crédito, e testar a ferramenta por 7 dias. A gente vai fazer o login aqui na ferramenta para mostrar para vocês ela em funcionamento e como é simples a sua utilização. Você faz o seu cadastro, no caso a gente já tem o cadastro, e vamos entrar na ferramenta. A ferramenta é uma ferramenta muito intuitiva, muito fácil a sua utilização. No menu inicial, vocês podem ver algumas poucas informações referentes à reforma tributária, alguns vídeos onde a gente mostra como cada uma das funções aqui no menu lateral são utilizadas, e a gente vai dar uma visão geral sobre a ferramenta. Na sua primeira função, empresas, o usuário deve cadastrar as empresas que ele tem interesse em simular as operações. Em análise manual, o usuário deve preencher essa planilha, gerar planilha modelo, que eu vou abrir a planilha aqui para que todos possam ver. O usuário tem uma planilha, existe uma aba com instruções de preenchimento e depois algumas abas de compra e venda, tanto de serviços como de produtos. Nesse caso, a gente já deixou preenchida a planilha para facilitar a demonstração, mas como vocês podem ver, eu vou abrir a aba de venda de serviços. As informações que a gente pede na planilha nada mais são do que as informações que constam em uma nota fiscal de venda. Então, vocês vão ver o CNPJ, o nome da empresa, a data. No caso, aqui, a venda de serviços, o código de serviço, o valor de serviço, base de cálculo de ISS, alíquota de ISS, valor de ISS, base de cálculo de PIS, alíquota, valor, base de cálculo COFINS, alíquota, valores. Então, são informações que são facilmente encontradas, geralmente em relatórios extraídos em ERPs, né, conhecidos como os livros de saída, livros de entrada. Mesma coisa aqui para as compras, então são as notas fiscais emitidas pelo fornecedor da empresa que você gostaria de simular. E aqui a mesma coisa para produtos, compra e venda de produtos, onde nessa aba que a gente está demonstrando, de venda de produtos, são informações que constariam numa nota fiscal de venda, como NCM, CFOP, valor, quantidade, base de cálculo de ICMS, alíquota de ICMS, valor de ICMS, se tiver informação de ST. Mesma coisa aqui para o PIS, base de cálculo, alíquota, valor, COFINS, base de cálculo, alíquota, valores. Então, depois que o usuário gerar relatórios, né, das notas fiscais de entradas e saídas e depois ordenar nessa ordem desse relatório, ele vai salvar essa planilha, vai abrir o sistema, e aí ele vai localizar a planilha que ele preencheu para ele subir no sistema. Então, no caso, encontrei a planilha que eu estava demonstrando para vocês, vou clicar em calcular análise. Então, imagina pela quantidade de itens que a gente demonstrou, quanto tempo vocês levariam para fazer o cálculo de impactos com a reforma tributária. Em alguns casos, eu calculo que isso levaria semanas e, às vezes, até meses, além da necessidade de muitos profissionais especializados, que, inclusive, são muito caros e difíceis de serem encontrados no mercado. E aqui, em questão de segundos, a gente tem toda essa informação na tela. Então, reparem que nesse quadrinho, resumo gerencial que a gente mostra na tela, é um quadrinho com resumo por ano. Vocês podem avaliar que existe uma linha para cada ano da transição da reforma tributária. E na primeira coluna, onde eu estou selecionando, a gente traz
os débitos tributários do cenário original, o cenário o qual a gente preencheu, né, como cenário atual. E na coluna ao lado, a gente traz os débitos tributários no cenário de reforma tributária, considerando cada um dos anos da transição. Como na reforma tributária, a gente vai ter uma regra fiscal e tributária diferente para cada um dos próximos 8 anos, a gente tem uma carga tributária diferente para cada um dos 8 anos. E isso a gente demonstra de maneira fácil e rápida nesse quadrinho. Assim como o valor de venda desses produtos. Então, na coluninha azul, a gente tem o valor de venda original, no qual a gente preencheu a planilha, e a coluna em verde é um novo valor de venda. Então, seria o quê? Para esse contribuinte manter a mesma margem de contribuição que ele tinha lá atrás, e ele vendia os seus produtos ali por 1.352.000 somados, ele poderia vender os mesmos produtos por 1.249.000. Então, é uma redução aqui de preço de R$ 102.000. Esse empresário ele passa a ter um ganho, né? Como vocês podem ver aqui no gráfico. E essa informação calculada em questão de segundos. Isso daqui a gente está falando das vendas de produtos. Aqui a gente tem as compras de produtos, então, os créditos tributários. Aqui a gente tem as vendas de serviços, que essa empresa que a gente preencheu é um caso real, e essa empresa ela tem tanto a venda de mercadorias quanto a prestação de serviço. Nesse caso, se vocês repararem, olha a carga tributária atual lá hoje, né, 1.200.000, contra a carga tributária que essa empresa vai ter lá no final da transição, lá no final da implementação da reforma. É um aumento de quase R$ 800.000 de tributos. Então, essa empresa ela vai ter que subir o preço dos serviços dela para conseguir ter a mesma margem. Serviços que hoje ela presta por 8.600.000, ela vai ter que subir o preço para 9.400.000, simplesmente para manter a mesma margem. Olhem o gráfico como fica. Então, todas essas informações são calculadas em instantes. E a cereja do bolo não é nem essa informação que, para muita gente, isso já seria sensacional. Essa possível exportação em Excel que eu estou mostrando para vocês. Ó, vou clicar aqui e aí a gente consegue gerar um relatório, que eu vou abrir aqui para vocês. Esse relatório, o que significa esse relatório? Esse relatório que eu abro para vocês. Além de mostrar aquela informação gerencial, aquele quadrinho, de forma bem objetiva, a gente consegue gerar um relatório em Excel de forma detalhada, item a item, de cada nota fiscal de entrada e saída para os próximos 8 anos. Então, o que tem nesse relatório? Você vem aqui na coluna de ano, filtra o ano que você quer ver. Se você quer enxergar notas, operações de compra ou venda, nesse caso, vamos enxergar venda. E o que tem nesse relatório? A gente traz a informação de como a gente preencheu a planilha, né, que é como a empresa pratica os seus números atualmente, valores de produto, base de cálculo de ICMS, alíquota, valor de ICMS e assim sucessivamente. São todas aquelas informações que a gente mesmo preencheu para dar o input de dados para a empresa, para o simulador. Mas, se a gente continua indo aqui para a direita, o que a gente tem? A gente tem as informações e esses números, como eles vão ficar depois da reforma. Então, o usuário, com esse relatório, ele consegue enxergar quanto eram os impostos dele antigamente, a reforma, e como vão ficar os impostos dele depois da reforma, em cada um dos 8 anos que ele tiver interesse de ver essas informações. Então, como vocês podem ver aqui na tela, a gente filtrou o ano de 2030. 2030 já vai ter CBS, IBS. Se vocês repararem, ó, as informações de CBS, base de cálculo, alíquota, valores, informação de IBS também, base de cálculo,
a alíquota estadual, municipal, valores estaduais e municipais. A gente já traz todas as informações recalculadas, item a item, inclusive com uma informação extremamente relevante, onde todo mundo utiliza muito, todos os usuários da ferramenta, que são essas colunas, que é o quê? A precificação. O usuário que usa esse relatório, ele consegue ter de forma detalhada, fácil e rápida a nova precificação de serviços e produtos calculados em massa em instantes. Então, se um cliente de um escritório de contabilidade tem 1.000 produtos no seu cadastro e não sabe por qual preço ele vai ter que vender os seus produtos para manter a mesma margem, com esse relatório, em questão de segundos, o profissional consegue gerar esse relatório e entregar para o seu cliente com a informação detalhada, item a item, com o novo preço que esse empresário tem que praticar nas suas vendas para que essa operação tenha a mesma margem de lucro de antes. Então, esse relatório realmente é a cereja do bolo, é o que muitos usuários gostam muito. Além do preenchimento do sistema através de uma planilha em Excel, existe um outro formato de preenchimento, que é o formato em XML. E como funciona? O usuário, ele seleciona a empresa cadastrada, ele pode escolher arquivos XML avulsos, descompactados dentro de uma pasta, mas com vários XMLs, ou um arquivo zipado. Eu vou mostrar um teste aqui para vocês, subindo uma pasta que tem 150 XMLs. O sistema vai ler, processar essas informações e, em segundos, ele tem a mesma informação que a gente mostrou anteriormente com o relatório manual feito em planilhas Excel. E ressaltando também que o usuário consegue exportar também exatamente o mesmo relatório em Excel que a gente mostrou anteriormente na função análise manual, que é feito via planilhas de Excel. Então, o processamento e as análises são as mesmas. A única coisa que muda é o formato de input de dados, onde o cliente pode optar por fazer isso via planilha Excel ou arquivo XML. Uma outra função muito interessante do sistema é a parte de contratos, onde todos sabemos que muitas empresas vendem não por nota fiscal, mas por contratos de longo prazo, contratos que o final da sua vigência vai acontecer no meio da transição da reforma tributária ou até depois da transição da reforma tributária. E essa função é para que o usuário preencha facilmente poucas informações dos seus contratos e o sistema traz de forma detalhada uma memória de cálculo de qual é o novo ajuste financeiro que esse empresário tem que negociar com seu cliente, inclusive podendo a carga tributária dele subir ou aumentar, e com isso ele ter argumentos para negociar com seu cliente um possível reajuste e aditivo de contrato. Uma função que tem ajudado centenas e centenas de escritórios é a função de apuração. E por quê? Quando a gente olha na análise manual e análise XML, a gente está olhando débitos e créditos, né, vendas e compras, de forma separada. Mas a reforma tributária, o IBS, a CBS, eles vêm com muitas alterações no que diz respeito à não cumulatividade e ao direito ao aproveitamento de créditos. E o que significa isso? Significa que não é só alteração nos tributos, nas operações de venda. Para você fazer um comparativo real, você tem que considerar o comparativo de débitos menos créditos, para que você chegue no valor apurado dos impostos, que é, de fato, a carga tributária efetiva. Então, a gente vai subir aquela mesma planilha que a gente preencheu lá no começo para rodar a análise manual, só que aqui em apuração, para vocês enxergarem esse comparativo de carga tributária efetiva.
Essa análise, ela economiza mais tanto tempo de trabalho dos profissionais que vocês vão ficar surpreendidos. O que é esse resumo aqui embaixo? Vocês podem ver que a gente tem uma linha por ano, novamente, e aqui em cada uma das colunas, a gente tem os tributos indiretos. Então, o que são esses 162 mil aqui como exemplo na linha de ICMS? São todos os débitos de ICMS do cenário original, no qual a gente preencheu, menos os créditos. Então, é débito menos crédito. Esse valor que aparece aqui já é o apurado, é a carga tributária efetiva. Para os impostos que não são não cumulativos, a gente traz só o débito como o ISS. Então, esse quadrinho do lado em verde, que é o cenário original, vocês podem ver que ele não altera em cada um dos anos, porque é o cenário original, no qual a gente alimentou o sistema. Então, temos toda a carga tributária, considerando carga tributária efetiva, débito menos crédito, de todos os períodos, todos os produtos que a gente preencheu. E ao lado, aqui em azul, vocês podem ver que os números eles oscilam em cada uma das linhas, porque cada um, como a gente já falou, em cada um dos anos as regras tributárias são diferentes. E aqui, ao final, um comparativo de carga tributária efetiva. Então, a gente consegue ver na prática, pô, tudo bem, eu tenho impostos hoje, tenho débitos, tenho créditos, vai vir reforma, vai mudar meus impostos na saída, eu vou ter novos créditos, mas no final do dia, a minha carga tributária efetiva vai aumentar ou vai diminuir? Esse quadrinho que a gente gera aqui em segundos mostra isso de forma detalhada, rápida e de fácil interpretação, inclusive com alguns gráficos aqui, e ressaltando novamente, vocês conseguem extrair um relatório em Excel dessa informação para uma análise mais aprofundada. Outra função que tem ajudado muito as empresas aqui no simulador é a função do Simples Nacional. Todos devem estar acompanhando que o Simples Nacional ele vai ter uma opção onde o empresário vai poder optar entre recolher o IBS e CBS por dentro do DAS ou por fora do DAS. E essa função responde isso em segundos, onde o usuário ele tem que preencher pouquíssimas informações como a receita bruta nos últimos 12 meses, aqui se ele tiver folha, prolabore ou fator R, e aqui nesse quadrinho abaixo, o usuário preenche qual foi o último faturamento da empresa no mês no seu respectivo anexo. Aqui embaixo, essa empresa vai colocar de forma fechada quanto eles tiveram de custo e quanto tiveram de despesa no mês e vai clicar em calcular. O que acontece? Em um segundo, a análise foi feita. Vocês podem acompanhar nesse demonstrativo do lado direito, que é um DRE, onde o cenário 1 é o cenário tradicional, aonde o IBS e a CBS são calculados por dentro do DAS, e ao lado, no cenário 2, em verde, o cenário aonde o IBS e a CBS são calculados por fora do DAS. Então, nesse comparativo, a gente consegue ver quanto de carga tributária cada um dos cenários tiveram e, consequentemente, o lucro líquido. Nesse exemplo, pontualmente aqui, a gente viu que o lucro líquido no cenário 2 foi maior. Então, qual foi a diferença e qual é o cenário vencedor? O cenário 2 é o mais vantajoso. Então, inclusive, tem muitos escritórios de contabilidade usando essa função para vender esse serviço para os seus clientes do Simples Nacional. Inclusive, essa análise que a gente fez pontualmente aqui para uma empresa, nessa função cálculo em massa, o usuário pode preencher essas informações em uma planilha Excel de várias empresas ao mesmo tempo e ter esse comparativo feito em um segundo para centenas e milhares de empresas ao mesmo tempo. Então, esse foi a demonstração do simulador da reforma tributária. O sistema, a ferramenta, passa diariamente por melhorias e novas funções, e diariamente a gente sobe atualizações automáticas para que
todo usuário tenha essas novas funções aptas para serem usadas. Inclusive, análise SPED, split payment, que são funções que, como ainda não estão ativas, a gente vai deixar para falar no próximo vídeo. Então, muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui. Parabéns por estar buscando conhecimento e não deixe de testar o simulador oficial da reforma tributária. Entre no site www.simuladordareforma.com.br ou entre em contato conosco. Um forte abraço.